Empreendedor ou empregado? Eis a questão. Lá no fundo da alma, no fundo mesmo, a gente gostaria de ser empreendedor. Não é tão simples assim, mas é uma coisa que vai nos castigando, vai nos incomodando ao longo da vida. A gente vê tanta pessoa se dando bem, mas ao mesmo tempo a gente vê tanta gente se dando mal. Onde é que está o segredo desse negócio? É melhor ser empreendedor ou melhor ser empregado? O que é que de fato eu gostaria se dependesse só de mim? Isso é uma questão realmente complicadíssima, mas que eu vou elucidar algumas coisinhas que podem te ajudar a decidir ou a pensar nisso com um pouquinho mais de ênfase. Tudo tem a ver com a nossa história também. Até a década de 1750, mais ou menos, 1730, lá nos primórdios da Revolução Industrial, o mundo era essencialmente empreendedor. Nós tínhamos 15% somente de pessoas que eram considerados empregados e 85%, ou seja, a grande massa de trabalho mundial era empreendedor. Eram os ferreiros, os pintores, os carroceiros, eram os escultores, eram os pequenos agricultores da agricultura de subsistência. Ou seja, nós sempre aprendemos a sobreviver, a viver por conta própria. Desde os tempos da Grécia Antiga, desde os primórdios. Mas o que foi que fizeram conosco com a Revolução Industrial? Nos prometeram serviço o tempo todo, o ano todo, a época toda, sem depender do quê? Da sazonalidade da agricultura, das grandes economias que também se ajustavam da maneira que fosse possível dentro daquilo que era normal para a época, que era basicamente o quê? Agricultura e subsistência. Então nós aprendemos que indo para dentro de uma fábrica, de uma indústria, de uma empresa, nós provavelmente, e por mais que não fôssemos tão felizes, teríamos mais ocupação, teríamos mais atividade, entre aspas, teríamos renda o tempo todo. Mas isso trouxe bastante infelicidade de uma maneira geral. Porque nós perdemos, de fato, aquela nossa vocação original, aquilo que nós sabíamos fazer, ou seja, aquilo que nós tínhamos ainda que fosse de pai para filho, mas com um pouco mais de consistência, de alegria, de dedicação. Muito bem. Empreendedor ou empregado? O que é que você gostaria, de fato, lá no fundo de fazer? Ah, mas é tão bom ter emprego, ter uma carteira assinada, crachá, 13º, ter carro, combustível, ter ticket de restaurante. Nossa, isso aí é uma maravilha. Todo mundo se apega nisso. Nós vivemos 3 mitos no Brasil. Até a década de 60, 70, o Brasil tinha aquilo que nós chamamos de o mito do self-made man, o homem que se fez por si mesmo, o empreendedor, os Hermes Macedo, os Silvio Santos, os Roberto Marinho, aquelas pessoas de fato que se construíram e se fizeram por si mesmo, mesmo sem ter uma formação específica. Na década de 70, nós tivemos o mito do pai patrão. Então o governo militar, o governo da ditadura, preocupado com os seus súditos, preocupado com o crescimento do país, disse: venham filhos, venham trabalhar comigo. Então surgiram as grandes empresas, as empresas nacionais do governo, empresas públicas, a Transamazônica, Angra dos Reis, a Itaipu. Filhos, venham trabalhar comigo, eu vou te dar até o fim da vida estabilidade, um bom salário, você vai se aposentar e vai ser feliz dentro do governo. Na década de 80 nós vivemos um outro mito, que é o mito da tecnologia e da modernidade, da qual eu me considero parte. A gente queria trabalhar numa multinacional, teríamos acessos à língua, a novas ferramentas, a poder se comunicar com outros países, a modernidade, computadores, tudo aquilo que as poucas multinacionais traziam. E agora estamos vivendo um outro mito, que é o mito do empreendedorismo. O mito, novamente, daquilo que nós já tínhamos até então, lá no passado, até a Revolução Industrial, como a única forma de sobrevivência. O mundo está perdendo, em média, e já perdeu nos últimos anos, segundo Jeremy Rifkin, do Fim dos Empregos, o livro famoso dele, só na época da globalização, em torno de 400 milhões. Hoje já se estima que sejam já em torno de 800 milhões de empregos ao redor do mundo. E para onde é que nós vamos correr? Para onde é que nós vamos caminhar? O que é que nos resta? Vamos trabalhar por conta própria, seja por projeto, seja home office, car office, bicycle office, empreendedorismo online. Alguma coisa nós, seres humanos, vamos fazer. A tendência é que a gente retorne até 2050 ao mesmo patamar de que tínhamos até então, antes da Revolução Industrial, trabalhar por conta própria. Mas nós, ao longo dos últimos 250 anos, 260 anos, desde a Revolução Industrial, como aprendemos a conviver com o emprego fixo,
com, entre aspas, a zona de conforto, com a comodidade, com ter a renda mensalmente, que dá menos trabalho do que correr atrás dos sonhos. Então essa é uma questão que nós precisamos repensar e rever. O que é que de fato nos faz bem? Será que uma boa aposentadoria é suficiente? Será que eu não poderia, de alguma maneira, correr atrás do meu sonho, do meu projeto, da minha vida, através do empreendedorismo, do me fazer por conta própria, do de fato demonstrar aquilo que eu sou capaz de fazer através da minha vocação, do meu talento, das minhas habilidades? Se eu trabalho para tanta gente, se eu faço tanta gente ficar rico. Lamentavelmente eu tenho que concordar contigo que o Brasil não é um país que favoreça tanto o empreendedorismo. Infelizmente. Apesar de termos aí numa faixa de 50 a 55 milhões de empreendedores formais e informais por iniciativa e por necessidade neste Brasil imenso, muita coisa ainda precisa ser feita. Não temos incentivo, não temos o financiamento, mas ao mesmo tempo temos pessoas que estão trabalhando, correndo atrás, se dedicando, se empenhando. Pessoas que diariamente você vê na mídia, seja por meio de revistas, de TV, de programas que se dedicam especificamente para isso, Mundo S.A., pequenas empresas, grandes negócios, de gente que está correndo atrás, que está fazendo a vida valer a pena, que está se dedicando. Há muita gente quebrando? Claro que há. As estatísticas não reduziram, não diminuíram, mas há muita gente se dando bem. Quando você vê as histórias aí de um Raul Candeloro, da Venda Mais, de um Alexandre Tadeu Costa, da Cacau Show, de um Miguel Kriegsner, da Natura, são histórias um pouco mais antigas, mas são pessoas que insistentemente correram atrás, se dedicaram, aperfeiçoaram, fizeram tudo o que foi possível, jamais decidiram parar ou mudar de ideia por conta de uma adversidade. Eu gosto muito de um livro que eu sempre indico para as pessoas, que é o Feitas para Durar, que é do James Collins. Esse livro é fantástico. O que eles fizeram? Eles mapearam as empresas de sucesso do século XX, o James Collins e o Jerry Porras. É esse mesmo nome, não se assuste não. E o que eles fizeram? Eles estudaram 50 empresas de sucesso e 50 empresas que não tiveram tanto sucesso. Americanas versus Ames, Boeing versus Aircraft, Sony versus Kenwood, e aí traçaram um paralelo. Por que algumas tiveram sucesso e outras não? Mesmo sendo pessoas que não eram formadas, que não tinham tanto conhecimento, que não tinham dinheiro, não tinham financiamento, mas se deram bem. Quando você compara HP versus TI, as histórias são completamente opostas. Na história da Sony, do Masaru Ibuka, do Akio Morita, mas aí ele chegou a 3 conclusões que eu quero compartilhar com você para você pensar a respeito de empreendedorismo do seu negócio por conta própria. Primeira conclusão do livro. Todo mundo acha que ter uma boa ideia ou está esperando por uma ideia é a melhor coisa que se faz. Eu sempre digo assim, mas eu não tenho uma boa ideia. Eu sempre vejo alguém comentando, não tenho uma boa ideia. Essa boa ideia passa pela tua cabeça todos os dias. Então a primeira conclusão do livro, sabe qual foi? Esperar por uma boa ideia é a pior ideia que você pode ter. A pior ideia. Pessoas como Masaru Ibuki, Konosuke Watanabe, Thomas Watson, pessoas que criaram empresas como a 3M, como a IBM, todos eles tiveram, a partir de uma ideia simples ou de nenhuma ideia, como é o caso da Sony, coisas que foram se formando e se foram se estruturando ao longo da história da empresa. Se você for olhar a história da Sony, se você for olhar a história da 3M, do William McKnight, que foi promovido a CEO aos 28 anos de idade, era um simples contador e transformou a história da 3M, você vai ver que de fato nenhum deles esperou por uma boa ideia. Eles criaram as suas próprias ideias, eles foram atrás daquilo que de fato fazia diferença para a época. Foi mais favorecido o século XX? Talvez. Foi o século onde foi tudo possível de se fazer. Mas ainda hoje, com a tecnologia, com a informação, ideias surgem todos os dias. Então a primeira conclusão, nunca esqueça, esperar por uma boa ideia é a pior ideia que você pode ter. A segunda conclusão é muito legal, é sobre liderança. Quando ele olha lá a história, por exemplo, de Soichiro Honda, o próprio Akio Morita ou Masaru Ibuka, eles não eram considerados bons líderes. Se você olhar hoje a história mais recente, Steve Jobs era um péssimo líder. Mas são pessoas que de fato faziam as coisas acontecerem. Então eles sempre disseram lá ao final do livro, se não for um bom líder, ótimo, tudo bem, não há problema nenhum. Você estará junto de pessoas como Sam Walton, Akio Morita, Masaru Ibuka, Konosuke Watanabe, Thomas Watson e assim por diante.
Não eram excelentes líderes, mas eles tinham uma coisa que era importantíssima: foco, dedicação, empenho até que as coisas pudessem acontecer. E a terceira e principal de todas elas, que eu gosto muito e já transformei até em artigo, é essa: a sorte favorece os que são persistentes. Então, quando você fala de fato em empreendedorismo, e eu vou voltar para um ditado que eu sempre repito aí junto aos meus alunos: there is no free lunch, diz o americano. Não existe almoço grátis. O que existe é determinação, dedicação, propósito, empenho, ou seja, fazer as coisas acontecerem. Isso é o que vale na prática, o resto é bobagem. O Brasil não é tão favorável assim? Não é. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa mentalidade, entre aspas, um pouco negativa, ou seja, que não favorece tanto quanto favorece os Estados Unidos, nós temos aqui muita gente ainda fazendo sucesso, persistindo, seja no empreendedorismo por iniciativa, seja no empreendedorismo por necessidade, seja no empreendedorismo online, não importa. Empresas nascem e morrem todos os dias. E como diz o livro do Feitas para Durar, do Jim Collins, qual é o nosso grande problema? A gente fica o tempo todo pensando, às vezes, em empreender, seja onde for, seja em que ramo for, não importa se é educação, não importa se é online, não importa se é uma empresa física, não importa se é uma loja, uma rede de cachorro-quente. Enquanto a gente fica pensando, enquanto a gente está levando isso para frente o tempo todo, achando que um dia vai surgir uma grande ideia, tem gente fazendo aquilo que você pensou. Portanto, empreender é também, como diria o Peter Drucker, não é ciência nem arte, é uma prática. Eu nunca vou saber se eu não começar. Eu nunca vou saber se eu não estiver de fato colocando a cara para bater. É difícil? Claro que é. Eu acompanho um monte de empreendedores. Já vi empreendedor quebrar, mas já vi empreendedor fazer muito sucesso. A diferença entre um e outro é que muitas vezes, vou brincar um pouquinho aqui com a filosofia do pai rico e pai pobre, né? Para quem lê o livro. Para você ser feliz na vida, você precisa quebrar 3 empresas. Não necessariamente. A gente quebra a primeira, daí já fica com medo e não quer voltar mais. Então pensa diferente um pouquinho. Pensa que você não vai fazer parte daquelas estatísticas do Sebrae em 60%, 70% quebra no primeiro ano. Por que eu vou quebrar? Então a gente precisa mudar um pouquinho este modelo mental também. Nós aprendemos a ouvir muito não durante a infância e a adolescência. E a impressão é que dá quando eu quero alguma coisa lá na frente, seja o empreender, que eu estou aqui trabalhando com você, é que de fato nós não podemos, não temos condições, não temos vocação, não nascemos empreendedor. E eu não conheço ninguém que tenha nascido empreendedor. Você conhece algum médico que tenha pego uma criança, colocado no colo e comemorado? Nasceu mais um empreendedor? Nasceu mais um médico? Nasceu mais um engenheiro? Claro que não. Nós somos fruto do meio. Nós somos aquilo que os nossos pais, os nossos professores, a nossa escola, os nossos amigos, a nossa cidade proporcionou. Nós somos fruto dos nossos sonhos. Nós pensamos lá na frente, pensamos adiante. E é isso que vai valer, e é isso que faz a diferença quando eu quero ser empreendedor ou empregado. Mas não se preocupe não, eu sempre digo assim, não há problema em ser empreendedor ou ser empregado. Você pode ser feliz em qualquer lugar. Nós temos o direito de tentar ser feliz. O que nós não podemos é reclamar onde nós estamos. Essa é a minha grande briga, a minha grande implicância com muita gente que está bem empregado, que tem um bom salário e que não vê a hora da aposentadoria chegar. Meu amigo, se eu estou lá num trabalho fazendo algo que de fato não tem nada a ver comigo, eu estou infeliz. Conheço gente que está esperando há 5 anos a aposentadoria, só falta 5 anos, só falta 10 anos, só falta 3 anos. O sujeito não vê a hora de cair fora. Dá para ser feliz assim? Vamos combinar? Não tem quem seja feliz fazendo aquilo que não tem a mínima afinidade. E a alternativa, muitas vezes, de se desafiar, de se autodesafiar, é empreender. É ruim? É bom? Depende do empenho, do esforço, da energia, da dedicação que você colocar. Eu já disse para você, se dependesse de mim, seríamos todos empreendedores. Eu tomei essa alternativa, eu tomei essa decisão comigo há 3 anos. E olha que eu era super bem empregado. Hoje eu estou feliz com o que eu faço. Não sou um grande empreendedor? Não sou. Mas dentro daquilo que eu faço, com as minhas limitações, eu sou muito mais feliz. Porque de fato eu coloco todas as minhas habilidades, ajudo as pessoas, faço as pessoas crescerem, não tenho medo de nada que é novo. E gosto sempre de incentivar aqueles que estão entrando no mercado. Quer saber mais? Vai lá no meu site, registre seu e-mail, cadastre-se. Acompanhe comigo essa jornada a partir de agora.
Se depender de mim, você será um empreendedor de sucesso. Pense nisso. Não existe nada nesse mundo que não seja vendável. Tudo dá dinheiro, mas depende do teu esforço, depende do teu posicionamento, do teu propósito. E isso nós vamos ver mais adiante. Pense nisso, e empreenda e seja bem mais feliz.